Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início aqui a mais uma minissérie. A minissérie dessa semana tem o nome de Gourmet Ladrilhos. Vai ser uma areazinha gourmet e eu quero utilizar no piso ladrilhos hidráulicos, então por isso é o nome. Então caso você queira acompanhar comigo, é só você me pedir a planta por direct no Instagram. Eu envio a planta em DWG, que é o arquivo de AutoCAD, e você importa e começa a acompanhar comigo desde o princípio até a imagem renderizada no final, tá bom? Vai acompanhando as aulas, os episódios durante a semana, tanto no Instagram quanto no YouTube. E aqui eu tenho a planta esquemática, tá? Do ambiente, não é uma planta complexa com todas as informações técnicas, é simplesmente para a gente conseguir executar o 3D de forma bacana, ok? Então vamos lá. Já importei aqui a planta, como eu disse, uma planta esquemática. Eu vou acessar aqui o R do teclado, letra R, que é para eu conseguir acessar a ferramenta de retângulo. E eu vou começar a fechar as paredes. Eu pego numa extremidade a outra, depois eu pego o push-pull, que é essa ferramenta aqui, que é o atalho P, empurrar e puxar, clico na face, puxo ela para cima. E aqui, eu vou digitar o valor que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, 2,80 para esse pé direito. Depois, eu aperto espaço do meu teclado, dou vários cliques aqui, com a seta e crio um grupo. Sempre crio um grupo de cada parede para facilitar depois quando a gente precisar fazer edições. E vou fechando cada uma das paredes e depois do momento que eu já digitei qual a medida que eu quero, é só eu dar 2 cliques em cima da face que eu criei, que ele já vai pegar a última medida que ficou gravada no programa. Eu vou fazer isso para todas as paredinhas que tiver nesse ambiente. Vou criando um grupo, processo rápido aqui. A gente sempre precisa fazer esse processo e separadinho. Inclusive, existem plugins que fazem todas as paredes levantar ao mesmo tempo, só que tudo fica em um grupo só, você não consegue deixar tudo separadinho e costuma dar problema na hora da gente editar, a gente precisa de ter mais flexibilidade. Quando tá tudo junto, tem muita dificuldade se tiver que fazer alguma mudança, porque você não consegue isolar uma parte e fazer ela. Então, olha só, aqui, eu tenho a porta, essa porta minha vai ter 2,10, então eu vou pegar aqui na extremidade até a outra, vou pegar o push-pull de novo, e quanto que tem? 2,80, Então, eu vou abaixar aqui 70 e já fiz o vão da porta aqui. Agora, da janela, vou pegar aqui, deixa eu ver se tinha pegado direitinho, vou pegar aqui de uma extremidade à outra, vou colocar aqui um peitoril de 1 metro, criar grupo, e agora eu vou fazer o seguinte, que é pegar essa ferramenta Move, que é o M do teclado, vou clicar aqui na extremidade, vou apertar a seta para cima no teclado para travar no eixo azul, vou apertar Ctrl para fazer uma cópia e vou colocar logo aqui em cima, porque a minha janela também vai ter 1 metro. Depois eu vou repetir o processo, vou copiar aqui para cima, vou dar vários cliques, vou pegar o push-pull e vou descer aqui, tá? E agora aqui eu apago e fiz então o vão da minha janela. Então, depois de feito essa parte de paredes e vãos, eu vou começar a fechar o meu piso. Então, aqui eu vou fechar com retângulo nesse canto, aqui com retângulo nesse canto. Vou apertar a ferramenta E, tá? O atalho E no teclado para acessar a borracha e vou apagar essa linhazinha aqui. Vou dar vários cliques e vou criar um grupo. E agora, primeiro eu vou clicar aqui, e vou... eu clico várias vezes, paro, depois dou um clique para acessar só a face de cima e aí eu venho com o botão direito e vou em inverter faces para que a face branca fique aqui na minha face de trabalho. Vou pegar esse piso que eu desenhei, vou apertar o M do teclado, vou puxar ele com a seta para cima, travada no eixo vertical, vou apertar Ctrl para fazer uma cópia e vou clicar aqui no final, na extremidade final do meu teto. Então, eu fiz uma cópia e agora eu vou inverter essa face para que a face branca fique para dentro do meu ambiente. E já aproveitando, vamos fazer
Deixa eu ver se eu vou colocar gesso. Eu acho que aqui eu vou fazer um teto diferente. Eu vou deixar ele assim, sem colocar o gesso, porque eu vou querer fazer um tipo de teto diferente. Então, eu vou manter assim. E agora, a gente já fez, então, a parte da edificação arquitetônica, que é piso, teto, parede e vãos. Agora, eu venho aqui, ó, e oculto, dou um clique aqui no teto, oculto ele, clico com o botão direito para poder ocultar. E aí, eu vou dar sequência. Nesse ambiente, eu também não vou colocar rodapé, então não preciso entrar com isso. Vou colocar agora as minhas soleiras e parapeitos. Então, aqui que eu tenho o peitoril da minha janela, eu vou dar vários cliques aqui, vou apertar o P do teclado para pegar o push-pull, vou clicar nessa face uma vez e vou descer, né? Então, aí eu vou digitar 2 e dar Enter, para diminuir isso daqui 2 centímetros, para que eu venha com o parapeito aqui, né? A pedrinha do meu parapeito, ela vai ter uma espessura de 2 para que eu possa ter a altura total da minha janela como 1 e não como no 98, né? Então, vamos lá. Eu apertei aqui o R do teclado para pegar a ferramenta de retângulo. Vou dar um clique numa extremidade, na outra, e vou pegar com push-pull e digitar 2 para cima. E aqui também, na beiradinha, eu sempre gosto de puxar 0,5 para frente, para ele não ficar tão rente ali com a parede. Então, está certo. E aqui eu tenho a minha soleira. Se eu for deixar a soleira no mesmo material, no mesmo piso daqui, eu posso mantê-la junto. Se eu for colocar diferente, eu devo já adicionar fora do grupo. Então, eu venho aqui com R, ó, coloco, dou vários cliques, criar um grupo, e aqui eu vou inverter faces também. E aqui eu deixei separado, olha só. Se eu precisar colocar um outro tipo de material aqui, eu consigo, diferente do daqui. Então, tá certo. Depois de feito isso, nós vamos passar para a etapa de colocar as portas e janelas. Então, eu já estou aqui com o 3D Warehouse aberto e eu vou digitar aqui Door, que é para procurar a porta. Você pode procurar em qualquer língua que você quiser. Em relevância, eu venho em curtidas, likes, para eu conseguir achar os melhores modelinhos. E aqui eu não tenho um modelo específico, mas eu quero um modelo que seja mais parecido com o modelo de área externa, já que a gente está falando aqui de uma área gourmet, certo? Então, eu venho aqui e vou procurar alguma porta que me interesse. E aí, se eu não encontrar tendo digitado door, eu posso digitar em outra língua para poder ver. Então, olha só, essa daqui me parece estar bonita. Eu não sei se a modelagem dela está boa, mas eu vou clicar para ver. Vou fazer o download 2019. Você pode fazer em qualquer versão da sua para anterior da sua. Só não pode fazer para a versão acima da que você usa. Vou mover minha visualização para cá. E aqui eu já baixei, né, o bloquinho. Eu vou puxar ele para dentro da minha modelagem para eu ver como que tá. Ele tá um bloquinho bem legal, tá bem interessante. Ele só não está com os dois lados da porta, mas como não vai aparecer, não tem problema. Eu vou pegar aqui nessa extremidade com o Move e olha só, eu movo assim, eu não tenho noção de para onde que ele tá indo. Então, se eu quero que ele vá para aqui para a parede, eu preciso travar ele no eixo certo. Então, quando eu clico aqui seta para a esquerda no meu teclado, eu travo ele nesse eixo verde. Aí eu clico aqui na parede, ele já vem certinho rente à parede, tá vendo? Então, agora eu vou puxar ele para a lateral, aqui. E aqui com a ferramenta Scale, que é o S do teclado, eu vou puxar um pouquinho aqui para dentro e vou aumentar aqui um pouquinho só para deixar a proporção correta ali. E agora eu vou também puxar ele um pouquinho para frente, só para ver como que tá ali atrás. Vou deixar isso daqui encostado aqui. Vai ficar um pequeno vão ali no meio. Não, deixa eu encostar mais. Encostei todo. E agora eu preciso tirar
esse pedacinho que tá aqui, ó. Eu vou clicar e vou trazer ele até aqui, certo? Certinho, indicar também para não aparecer nada ali. E para garantir que não vai entrar nenhum tipo de iluminação externa aqui, eu vou vir nessa parte de fora. Ai, aqui eu mexi com ele. Dar vários cliques aqui e vou aumentar. Aí eu vou fechar essa parte aqui de fora também com o retângulo. Parece que eu mexi foi com isso aqui, ó. Deixa eu voltar. Eu andei foi com esse daqui. Eu queria ter andado com ele só na parte de fora, né? Vou dar vários cliques nesse daqui, vou aumentar ele com o Move, só no cantinho, só na linha. E aqui eu vou aumentar esse também. Então, eu tirei a porta aqui um pouco de proporção, mas é só para eu conseguir fazer a instalação dela aqui de forma correta. Como eu não estou especificando esse projeto, não tem problema nenhum, mas se for o caso de você estar especificando e precisar que as medidas fiquem todas certinhas, aí você ajusta a porta melhor, tá bom? Só para não precisar aumentar o que eu aumentei aqui. Mas agora eu vou vir com o retângulo e vou fechar aqui atrás. Vou criar um grupo disso só para evitar que passe qualquer tipo de iluminação nessas frestazinhas que tem nessa porta, certo? Então, continuando, essa é uma porta super diferente, né? Acho que vai ficar bacana no projeto. A gente vai agora escolher uma janela. E nem sempre todos os objetos que a gente coloca aparecem na cena. Depois que a gente vai decidir qual cena que a gente vai colocar. Eu vou digitar aqui Windows. Mas porta e janela eu sempre aconselho colocar por causa de iluminação. Então, se você deixar a porta aberta, vai entrar iluminação ali de forma irreal, não é legal. E pela janela, normalmente a gente gosta que entre um pouco de iluminação por ela. Então, ela precisa estar com a janela colocada. Vão da janela, precisa com a janela colocada, porque se ela tiver algum desenho, alguma coisa, esse desenho será projetado, né, quando a luz do sol entrar, no seu render. Então, fica mais bonito quando a gente coloca. Então, eu nunca deixo de colocar a janela. Vou colocar um modelinho também mais diferente, talvez esse daqui. Nesse render, provavelmente eu não vou pegar a janela. A janela está totalmente de costas para a parte ali que eu tenho o mobiliário, os planejados e tudo mais, então muito provavelmente não vai ter. Então, eu vou pegar aqui, vou puxar aqui para dentro e eu já vou girar ela. Olha só, eu coloquei ela aqui, arrastei, certo? Ela está toda azul, ou seja, ela está selecionada. Eu vou vir nessa ferramenta Rotate, ou o R do teclado. Eu vou dar um clique aqui no chão, outro clique em outro ponto, e eu vou girar para o lado que eu quero e vou digitar 90 e dar Enter. Que aí, então, eu consigo girar ela exatamente 90 graus, que é para ela ficar na posição correta em relação ao vão aqui. Aí eu pego naquela extremidade, venho aqui e coloco nesta extremidade aqui central. E agora com a ferramenta Scale, que é o S do teclado, eu vou clicar aqui numa extremidade e vou diminuir até eu conseguir fazer com que o vão fique preenchido aqui de forma correta. Então, vamos ver só. Vou aumentar aqui um pouquinho. Certo. E agora, eu vou dar uns cliques aqui e vou pegar essa janela e vou levar um pouco para cá. E eu estou pensando em talvez colocar uma a mais. Vou trazer ela para cá, assim, ó. Deixa eu ver. Vou jogar para frente. Aqui, ó. Eu vou jogar para frente no mesmo limite dessa outra aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar no eixo vermelho, que é seta para a direita, e vou clicar nesse daqui para eu acabar no mesmo ponto. E aí, eu vou pegar essas 3 folhas da janela, vou aumentar elas aqui, porque se eu aumentasse apenas com 2, a diferença ia ser muito gritante. Mas aí, olha, eu fazendo assim, eu consigo virar aqui com o Scale, digitando -1 nessa extremidade central, e eu deixo a do meio ali bem correta. E agora eu só ajusto aqui um pouco a posição para que ela fique mais central um pouco.
Ali a diferença entre o que está pegando desse lado e desse lado. Então, eu vou manter assim, é um tipo de janela diferente. E ela não vai aparecer, mas eu vou deixar assim porque esse efeito provavelmente dos quadriculados provavelmente dá um efeito legal no render, ok? Então depois de portas e janelas a gente vai começar a fazer tudo aquilo que é referente à marmoraria. E aqui nós temos marmoraria porque nós vamos ter pia e uma bancada. Então para a marmoraria a gente vai apertar o R do teclado, vamos abrir aqui um retângulo. E eu vou desenhar primeiro o sócolo dessa pia. Vou dar aqui 10 centímetros com o push-pull, que é a ferramenta P. Vou dar vários cliques, vou criar um grupo. Assim que eu criei o grupo, eu criei o sócolo, certo? Vocês sabem o que é o sócolo? Aí, o que eu vou fazer logo em seguida disso? Eu vou copiar, ou eu posso copiar, ou eu posso simplesmente fazer um outro retângulo aqui em cima, acho que vai ser melhor. E aqui, ó, eu vou dar um push-pull de 3 centímetros. Vou dar vários cliques, vou criar um grupo. E aqui, ó, eu já posso marcar com a trena, que é a ferramenta T, eu clico aqui nessa extremidade, de novo, eu clico aqui nessa extremidade, puxo e vou clicar aqui e dar 90 centímetros. Esses 90 é a marcação final de onde que vai estar a minha bancada. Aí eu venho com o Move aqui nessa extremidade de cima, travo ele no eixo azul, que é seta para cima, dou um clique aqui e aí eu tenho a altura final da minha bancada. Aqui o sócolo, aqui a altura final. Então, a gente vai depois entrar com os armários e tudo mais. Se eu quiser colocar a roda bancada, eu já vou colocar nesse momento, só que nesse projeto eu não vou colocar a roda bancada, ok? Então, eu simplesmente vou deixar essa bancada assim e vou dar vários cliques aqui e vou pegar essa ferramenta de equidistância ou o F do seu teclado e vou dar um cliquezinho aqui e vou puxar um para dentro. E depois eu vou abaixar essa parte aqui do meio, vou dar um clique aqui, vou pegar o push-pull e vou abaixar 0,5. Só para eu ter aqui essa extremidade da bancada, né, fazendo um sobressalto ali para evitar de a água escorrer e esse tipo de coisa. Então, depois que eu fiz isso, eu vou ver o que mais de marcenaria eu tenho nesse projeto. E nesse projeto, essa bancada aqui será em marcenaria, em marmoraria, me desculpe. Eu vou clicar aqui com o retângulo, vou pegar até essa última extremidade aqui e vou subir aqui 1,10, certo? Feito isso, você vê que ficou tudo fechado, né? Eu não quero que isso fique tudo fechado, pelo menos não é a ideia, né? Depois a gente vai ter um fechamento ali, mas não do mesmo material. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a distância de novo, ou F do teclado, vou dar um clique aqui até que fique todo pontilhada essa face, e depois de dar esse clique, Ctrl Z, porque foi de uma vez sem eu dar a medida, eu vou marcar aqui 3 centímetros. E depois eu vou pegar o push-pull, que é a ferramenta P do teclado, e vou clicar nessa mesma face e vou trazer ela até essa extremidade aqui no final. Aí você vê que eu abri o vão. Eu vou fazer a mesma coisa aqui até chegar no ponto final e aqui no chão até chegar no ponto final também. E aí eu posso, né, se eu quiser, apagar as linhas, que é se eu der vários cliques aqui. E ver que sobraram linhas, tá vendo? Eu posso apagar essas linhas, igual aqui eu posso clicar apagar essa face, aqui eu posso clicar apagar, aqui também, só para não ficar linhas sobrando a mais que a gente não quer. Então, depois que eu fiz isso daqui, eu vou criar aqui no meio, ó, vou pegar o retângulo aqui, vou criar uma muretinha de 15, deixa eu ver qual que é a distância total aqui, 1,52. Então, 1,52, ponto vírgula 15. E aí eu vou fazer essa muretinha. Vou com o push-pull até essa extremidade aqui, esse pontinho aqui, vou dar um clique. eu não tinha criado o grupo, né? Volta tudo, não pode esquecer. Vou criar um grupo disso aqui primeiro. Sempre que acontecer isso, você
deu vários cliques, viu que juntou, você volta lá e cria o grupo separado. Isso aqui vai ser num material e aquela outra parte vai ser em outro, então não pode ficar junto, tá? Então agora eu vou criar a muretinha aqui de novo, pegar aqui 1,52 por 15. Eu já vou até centralizar ela aqui. Dei vários cliques, vou pegar a ferramenta M do teclado, vou apertar aqui na extremidade do meio e vou procurar a extremidade do meio deste lado aqui da minha bancada. Agora eu já coloquei no meio, eu vou pegar a ferramenta P, vou levar até essa extremidade aqui, vou dar um clique e aqui vou dar vários cliques e criar um outro grupo. Então, aqui já está feita a bancada. Então, depois de feita a marmoraria, a gente vai entrar com a marcenaria. E aí, a gente eventualmente tem que fazer algumas alterações aqui e é normal, tá bom? Então, a marcenaria seria a parte dos armários, etc. E aqui a gente vai ter também uma churrasqueira. Então, a churrasqueira também pode ser feita tanto na etapa de marcenaria, de marmoraria, tanto faz. Então, já que eu já fiz aqui a marmoraria, antes de eu começar a marcenaria, eu já vou dar início aqui na churrasqueira, vou fechar aqui com o retângulo, vou dar um clique e vou trazer até o final da minha parede. Vou dar vários cliques aqui, vou criar um grupo, que é para eu não esquecer. E aí eu vou pegar a trena, que é a ferramenta T do teclado, vou clicar aqui nessa extremidade de baixo e vou marcar aqui uma altura de 80. Vou deixar aqui na mesma extremidade aqui, para ficar bem alinhadinho. Peraí, Ctrl Z. Trava no eixo azul, que eu não tinha travado. Vou colocar aqui, para ele finalizar ali, começar a finalizar, né, na mesma simetria. Aí eu vou dar vários cliques e vou abrir aqui um retângulo. Esse retângulo, eu posso tanto abrir ele aqui, depois dar um offset. Então, 61 por 70, eu vou colocar 60 por 70. Aí eu vou dar um clique aqui, vou pegar o push-pull. Push-pull não, offset, né? Eu falo que é offset, mas offset não é tocado. Esse aqui é equidistância. E vou dar aqui um valor de 5, certo? Então, depois que eu fiz isso daqui, eu posso sair do grupo, posso apagar isso. E agora, eu vou, então, puxar isso daqui para cima, para frente. Só que por que eu não gosto de fazer assim? Porque, normalmente, esse acabamento dessa pedra aqui é um acabamento diferente, né, do acabamento do restante da churrasqueira. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar os cliques aqui e vou pegar essa parte de dentro e vou levar ela até lá atrás. Então, se tem 70, eu vou colocar aqui uns 68, mais ou menos, certo? Depois que eu fiz isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou sair do grupo, mas eu continuo com essa marcação aqui de onde que vai estar a abertura, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui de fora uma abertura igual, né? Vou refazer o processo aqui, ó, do offset de 5, mas aí eu vou apagar já essa parte de dentro e eu refiz a borda. E aí eu vou subir essa borda aqui uns 2 centímetros. E vou dar vários cliques e crio um grupo, que é para poder ficar o grupo separado, tá vendo? E assim dá super certo. Depois de feito isso, eu venho aqui nessa parte de dentro, também pego a ferramenta equidistância, dou aqui também um valor de 5, pode ser. Clico aqui no meio e com o push-pull eu desço isso daqui em torno de uns 60 centímetros. E normalmente eu faço isso para os dois lados, só para caso apareça, tá bom? Então, venho aqui distância, dou aqui o valor de 5, clico na face do meio, push-pull de novo, P, e 60 para dentro. Então, eu deixo assim, que eu acho que fica bem bacana. E aí, dando continuidade, depois de a gente ter feito, né, essa parte, a gente vai passar para a parte de marcenaria. Então, marcenaria vai ser basicamente os armários e um painel que eu estou pensando em subir aqui perto da bancada. Então, primeiramente, para fazer os armários, a gente vai acompanhar aqui esse alinhamento da bancada, só que a bancada avança um pouco. Então, a gente vai começar 2 centímetros para dentro.
Então, o que a gente precisa pensar? Eu tenho 2 centímetros de pedra sobrando e eu tenho também a espessura da porta. Então, olha só, eu posso pegar a trena T do teclado, eu venho aqui e marco, ó, com o eixo verde, 2 centímetros, certo? Então, isso aqui vai sobrar na minha pia. Aí, depois daqui, eu vou marcar nessa extremidade e vou achar um ponto médio. Olha só, peraí. Vou fazer uma linha aqui, só para facilitar. Vou pegar um ponto aqui e vou fazer uma linha até aqui. Depois de feito isso, eu vou pegar aqui na extremidade do meio e vou levar até lá embaixo. Onde eu ver que o retângulo vai fechar certinho. Olha lá, ele marcou a diagonal, fechou certinho. E olha só, o sóculo está avançando. Depois a gente tem que levar esse sóculo para dentro. Mas por enquanto, para a gente ter ali a definição de qual que é o limite, onde a nossa porta vai finalizar, a gente vai fazer assim, tá bom? Então, eu vou clicar aqui e vou criar um grupo. Depois que eu fiz isso daqui, posso até dar vários cliques e apagar essa linha daqui. Depois que eu fiz isso, eu vou dar outro clique aqui e vou copiar isso daqui para cá. E isso aqui vai ser o fundo do meu armário, para não deixar que apareça nenhuma abertura ali sem tampar. Então, esse tampo aqui vai vir para trás. E aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho que criar a porta a partir disso daqui. Então, ou eu posso deixar aqui esses 2 centímetros e levar isso daqui mais 2 para trás. Então, eu venho aqui e levo mais 2 para trás. Ou eu posso querer que fique mais alinhado aqui e dar uma pequena distância com essa parte de fora. Como eu não quero, eu vou fazer dessa forma, deixando mais 2 para dentro. Então, resta 4, certo? Resta 4 aqui de espaço. Então, eu vou fechar outro retângulo. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Vou puxar aqui outro retângulo e vou puxar ele 2 centímetros para frente. Vou dar vários cliques, vou criar um grupo e já vou até apagar essa linha daqui. Cada armário que a gente vai fazer, a gente faz de uma maneira diferente. Isso não tem padrão, tá? Então, normalmente eu vou fazer o sóculo, vou fazer a bancada, depois eu vou vir fazer a marcenaria, que é a parte dos armários. Mas o modo como eu faço pode variar, depende do tamanho do armário, depende de quantas repartições eu vou ter nele. Então, depende de como eu comecei a fazer naquele momento. Então, a gente tem que padronizar as etapas, mas a forma como você vai fazer minuciosamente não precisa ser sempre a mesma. Às vezes o modelo do armário é diferente, então isso não tem problema, tá bom? Então, esse caso aqui, esse armário, eu vou querer fazer ele sem cava, ele vai ser festoque. Então, eu vou dar vários cliques aqui, vou simplesmente tentar encontrar aqui com o push-pull a extremidade de cima. Então, deixa eu tirar aqui. Olha só, tá marcando com as bolinhas essa face. Quando eu vou andando com ele aqui um pouquinho para cima e ele desmarcar, significa que eu mudei de face. Então, eu tô na face de cima. Então, eu vou dar um clique aqui e vou digitar 0,5. Quando eu faço isso, eu crio esse friso, certo? Eu vou fazer isso em todas as extremidades, ó. 0,5. E embaixo a mesma coisa. E 0,5. Como essa parte aqui de dentro, eu vou ter o friso nas duas laterais, aqui e na outra, então eu tenho que diminuir aqui a metade, porque a outra também vai contar, então vai ser 0,25, Enter. E aí eu vou pegar essa porta toda, vou pegar aqui nessa extremidade, pode ser nessa extremidade aqui de fora, vou clicar com o Move Ctrl, vou travar aqui no eixo vermelho e vou clicar nessa extremidade aqui. Então, feito isso, olha só, os frisos ficaram certinhos, aqui no meio também. E só por desencargo de consciência, eu vou inverter as faces dessa parte aqui de trás do tampo. Vocês entenderam agora? Cadê? Inverter face. Por que eu coloquei isso aqui atrás? Que é para não parecer o vazio do armário lá atrás, quando eu colocasse as portas, porque eu tenho esse friso, certo? Então, feito isso,
a gente finalizou aqui este armário, eu vou levar o meu sócolo para dentro. Então, eu vou colocar ele aqui nessa extremidade, que é 2, e vou levar mais 5 para dentro, mais 5 para dentro, que é o espaço da pessoa colocar os pés ali na hora de ela executar algum trabalho. E agora, aqui em cima, eu vou ter apenas algumas prateleiras, 2 prateleiras. E eu vou pegar a ferramenta T do teclado, vou demarcar aqui 65 centímetros, né, que é a altura que vai começar. E eu vou, então, pegar a ferramenta retângulo, levar até a outra extremidade sem clicar. E aqui eu vou digitar 1,50, ponto, vírgula, 3, que é a espessura. E aqui eu vou puxar para frente apenas 40 centímetros. Vou dar vários cliques, vou criar um grupo e eu vou apagar essa linha aqui, então. Depois que eu coloquei essa daqui, eu vou pegar ela, vou levar ela para cima com o eixo seta para cima travado, que é o eixo azul vertical, e eu vou colocar 35 centímetros para cima. E aqui eu já criei, então, outra prateleirinha, certo? Então, dando continuidade à parte de marcenaria, eu vou criar aqui um painel. Vocês viram que na planta eu tinha essa espessurinha do painel aqui. Então, eu vou dar um clique nessa extremidade, né? Eu vou olhar aqui quanto que tem, 55. Posso subir, marcar aqui direto, ou eu posso digitar lá 1,70 por 55. Vou dar um clique, vou pegar aqui com o push-pull e vou trazer 3 para frente. Vou dar vários cliques e vou criar um grupo. E vou conferir aqui na planta se realmente são 3. Isso, tá certinho. Então, feito isso, eu posso tanto ver se eu vou querer isso daqui assim, ou se eu vou preferir descer ele até o final no chão. E aí, vai ao critério, né, nosso aqui na execução do 3D. Eu acho que eu vou deixar ele só para cima mesmo, deixar só assim. E depois vou entrar com as banquetas e outras texturas para não ficar muita coisa ali misturada. Uma textura aqui e outra descendo. Então, eu vou manter apenas assim. Então, depois que a gente finalizou toda essa parte que se relaciona com a parte grossa do projeto, a base do projeto, a gente vai começar a texturizar. Então, eu vou escolher quais materiais eu vou utilizar, certo? Então, primeiro de tudo, eu vou escolher qual material eu vou usar para os armários. Então, eu vou clicar aqui, vou vir nesse site SketchUp Texture Club, vou ir em texturas. Depois de texturas, eu vou acessar lá embaixo a opção arquitetura. Esperar abrir aqui, ó, arquitetura. Vou clicar. E depois que eu fiz isso daqui, eu vou observar quais são os elementos aqui que eu tenho e vou ver qual que eu quero. Então, eu quero começar pela madeira, né? Então, eu vou dar um clique aqui e vou começar a texturizar. Então, a parte de texturização, ela tem uma etapa certa para ser executada. Agora, por qual móvel, por qual parte do projeto você vai começar a texturizar, não precisa ter regra. Você pode começar, porque às vezes você já tem certeza de um que você quer usar, mas eu sei que nos armários eu quero esse, mas no piso eu ainda não sei. Então, começa pelo que você sabe e depois você vai adicionando os outros. E aí, a gente vai também, eu vou colocar aqui que eu vou querer essa madeira média, a gente vai entrar aqui também na questão de texturização para definir toda essa harmonia de paleta de cores da nossa modelagem do nosso projeto. Então, é sempre legal que você já tenha assim, uma noção pré-definida de que tipo de tonalidade você quer para esse ambiente para você ser certeiro. E se você estiver fazendo um projeto que você vai realmente especificar, você precisa colocar no projeto 3D o material exato que você vai especificar no seu projeto. Então, se você vai usar o MDF X, nome X, você precisa procurar a textura do MDF X e colocar aqui. Se você não achar exatamente esse elemento,
né, essa textura, você vai achar um que se aproxime mais e você vai ter que procurar muito. Esse é o processo mesmo, tá bom? Então, sempre que eu vou colocar uma textura, já tá abrindo ali as texturas de madeira, sempre que eu vou colocar uma textura, eu preciso antes aplicar uma cor. Então, eu vou apertar o B do meu teclado para acessar a bandeja padrão, né, que é também o baldinho de tinta. E eu já vou aproveitar que eu tô aqui em estilos, que estilos está aberto, vou vir aqui em editar e vou desativar os perfis, que é para suavizar todas as linhas, né, do projeto, já que agora, à medida que a gente for inserindo mais informação nele, ele vai ficando mais pesado, isso aqui ajuda a ficar leve. Então, eu posso fechar aqui todas essas outras que eu não estou utilizando e vou deixar apenas essa de materiais aberto. Eu vou pegar uma cor aqui que eu acho que eu não vou usar no projeto e vou inserir nas partes do projeto que eu acho que vão ser da mesma cor. Então, aqui no armário eu quero que seja a mesma, aqui em cima também e possivelmente aqui também a mesma, certo? Então eu vou manter assim. Aqui eu vou colocar a pedra. Aqui eu ainda vou pensar o que eu vou colocar. Mas enfim, vou manter assim. Depois, se ao longo do projeto você vê, eu coloquei essa textura, mas eu não gostei muito, você pode trocar, isso aí faz parte do processo. A intenção aqui é justamente essa, fazer como o processo se dá na realidade. Porque eu acho que não justifica eu vir aqui apresentar uma receita de bolo que nunca falha, nunca dá errado, mas não dá errado porque eu preparei antes, porque eu programei, porque eu testei. E aí, na hora que você for fazer, não vai ser assim tão perfeito. Então, eu gosto de explicar justamente com todas as interrupções, aquilo que acontece no meio do percurso, a gente precisa consertar. A ideia é exatamente essa, tá bom? Então, vamos lá, voltar para o SketchUp Texture Club. Eu vou ver as texturas aqui que tenho e vou escolher qual que eu quero colocar no meu projeto. Eu quero uma textura, inicialmente, assim, a minha ideia próxima do frejó, sabe? Não precisa necessariamente ser ela, mas eu queria mais ou menos essa cor. Por exemplo, dessa daqui eu gosto bastante. Deixa eu ver se tem alguma outra que vai me interessar. Aquela tá bem bonita, eu vou colocar ela, então eu vou dar um clique aqui. Ele vai abrir a textura, você precisa fazer um login nesse site para você conseguir baixar. E ele só permite baixar 15 texturas por dia, dentro de 24 horas, tá bom? Então, você vai criando sua própria biblioteca para você não ter que ficar baixando todas as vezes. Mas aqui parece que ele deu uma travadinha, esperando ele carregar aqui e volto. Então, olha só, ele abre assim, você vem aqui e coloca para baixar. E aí vão te pedir o login, né? Algumas vezes ele já vem automático, outras não. Quando não vier automático, você vai colocar ele. O meu já fica aqui, só colocar e enviar. Aí eu vou colocar aqui para baixar de novo e ele vai começar a carregar aqui embaixo. E assim que ele carregar, eu consigo inserir ele aqui na minha modelagem. Então aqui eu tenho a cor que eu quero que ele fique aplicado aqui selecionada. Então eu venho em editar, venho nessa pastinha daqui e eu vou ir na minha pasta onde eu já costumo colocar as texturas. Então, no meu caso, área de trabalho, SketchUp, texturas. E as minhas texturas até não estão muito organizadas porque eu estou com um problema no computador, que é eu não conseguir visualizar os ícones dos meus bloquinhos baixados no 3D Warehouse. Então, por causa disso, eu vou ter que reorganizar tudo. Então, eu já nem estou colocando em pasta, porque provavelmente eu vou ter que começar as minhas pastinhas do zero. Então, para você que já está tudo certinho, eu te indico até uma pasta para texturas de madeira, uma pasta para texturas de granito, e você vai separando assim que fica fácil depois. Então, aqui, ó, assim que ele fez o download, eu vou clicar para baixar, ele é um arquivo que vem zipado, e aí eu vou dar um clique aqui e vou puxar para dentro e vou jogar aqui, substituir arquivo no destino. Aqui vou clicar em continuar e aqui está a madeira que eu escolhi. Eu vou clicar em abrir e ela já está colocada aqui na modelagem.
E aqui, ó, a gente precisa escolher agora os tamanhos, né, desses veios. Então, se eu colocar, por exemplo, 100, eles ficam bem grandinhos e fica bem bonito. Talvez eu diminua só um pouco, 90, olha só. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é para não ficar tão certinho uma textura com a outra, é dar vários cliques aqui em uma delas, ó, clicar com o botão direito, pinta de novo, vem aqui em textura, posição, e você escolhe um outro posicionamento, que é para as duas justamente não ficarem iguaizinhas, porque na vida real não fica assim, né? Então aqui, ó, eu também vou, deixa eu ver se tá certinho, certo? Aqui eu vou também fazer um processo importante, que é girar essas texturas da maneira correta. Então eu pinto de novo, clico na face só que eu quero e eu venho com esse plugin aqui, ó, que é o Texture Position, e dou um giro aqui na textura para ela não ficar desse jeitinho aqui, ó. Ela tem a posição correta de ficar. Eu pinto de novo a extremidade e coloro. Clico várias vezes, clico apenas na face, pinto a face e giro aqui a textura, tá? E eu vou fazer isso para cá também. Dou um clique só na face que eu quero, pinto de novo, giro. Tem que pintar de novo, eu não sei por quê, porque senão não dá. Pinto de novo, clico para girar. Aqui, clico com a pintura, giro e pronto. Então, aqui já ficou certinho. Do lado de cá, ele também já está certo, que ele está acompanhando a textura, né, longitudinal. Tá certinho já. E agora, eu vou pensar em como eu quero o meu piso. Vocês lembram que eu falei que eu queria o ladrilho hidráulico? Eu já vou começar a colocar ele para eu ver também como ficarão as combinações. E aqui nesse SketchUp Texture, eu vim aqui em texturas de novo, ele tem texturas muito legais. Vou mostrar para vocês aqui várias opções que a gente tem em arquitetura. Vocês vão ver que é bem bacana. Então, olha só, aqui eu tenho esses tijolinhos para interiores, eu tenho várias possibilidades. Então, eu vou procurar aquilo que se adequa melhor. Eu queria um estilo ladrilho hidráulico. Então, olha só, quando eu entro aqui, eu tenho muitas opções. Eu tenho ele nesse formato, eu tenho nesse, eu tenho os mais coloridos, eu tenho esses aqui que são temas mais geométricos e tal. E o que eu tô procurando seria mais um desse tipo aqui, ó. Então, eu vou dar um clique aqui e vou procurar para ver os modelinhos que tem, né? E se não tiver o modelinho que eu quero exato, eu volto e procuro os outros. Mas olha só, esse aqui, tabuleiro de dança, tá bem legal. Aí eu vou clicar, vão ter mais texturas aqui dentro. Só tô vendo aqui qual que eu gostaria de pegar. Ah, vamos ver esse aqui primeiro. E olha só a quantidade de opções que tem. São muitas. Algumas você só consegue baixar se você pagar, tá bom? Mas são poucas. E você também, né, se você pagar o aplicativo, o site, você consegue, né, se você fizer o seu... Clicar aqui de novo, se você fizer o seu cadastro pago, você consegue baixar a quantidade que você precisar e quiser, tá bom? Então, eu vou baixar aqui um desse para eu ver. Hexagonal. Esse eu já não gostei tanto. Então, deixa eu voltar aqui. Vou voltar naquele que eu tinha ido e vou em outro segmento dentro dele. Talvez este. Eu queria aquele que fica separadinho assim, só um ladrilhozinho por vez, sabe? E não 4 juntos formando um desenho. Eu queria mais desse estilo. Vamos ver como é que tá aqui. Esses aqui são lindos.
Lindos, lindos, lindos. Esses assim também eu gosto. Esse daqui eu gosto bastante. Mas eu vou até o final para eu ver. E depois eu volto. É até difícil escolher de tanta opção que tem. Esses aqui estão muito bonitos. Esse daqui também tá muito bonito. Eu acho que eu já vou nesse, ó. Vou dar um clique. Vou vou fazer o download. Vou esperar ele baixar. E assim que ele baixar, eu vou colocar ele aqui. Então, aproveitando, eu vou vir aqui em selecionar. Vou escolher uma outra cor qualquer. Vou aplicar aqui no piso. Já vou vir em editar. Vou colocar aqui. E vou abrir o arquivo. Eu já vi aqui, ó, 138 Victorian, 138, só para ver se ele tá aqui. Vou puxar, ele não estava pelo jeito. Vou dar um clique, continuar e veio. Ai, que gracinha! Olha só, eu vou medir aqui porque mais ou menos ele precisa ficar com uns 15 centímetros. Então aqui ele tá grande. Eu vou diminuir para 70 para ver aqui qual vai ser o resultado. Vou pegar a trena. Vou só clicar aqui. Peraí, 70. Pula fora. Pronto. Agora eu vou pegar a trena, T do teclado, e vou ir medindo de novo. Vou diminuir aqui para 65. 65. Vou pegar a trena. Tá digitando lá, né? 65. Vou pegar a trena. Vou marcar aqui. 15. Vou diminuir para 62. Certo? Vou pegar a trena aqui. Isso, 15,3. Já ficou mais próximo. Assim tá ótimo. Então, esse vai ser o piso e vai ser ficou uma gracinha combinando com a porta, né? Adorei. Essa maçaneta da porta me parece meio baixa. Vou subir ela um pouquinho, deixa eu ver se tem jeito. M, aperto aqui pra cima e subo ela 10 centímetros. Ficou bem melhor. Bem melhor. E agora, eu preciso definir quais pedras eu vou usar. Eu tinha pensado em usar a pedra bem clarinha. Então, eu já vou vir aqui no 3D, no 3D não, no SketchUp Texture Club, e vou escolher qual o segmento que eu quero. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar por aqui. Madeira... Edifícios, tijolos, painéis, placas de mármore. Eu queria tipo um Carrara bem clarinho, só com alguns veios. Acho que fica bem bonito o clarinho. Olha só, vou vir aqui no branco. E vou escolher algum com veio que vai mais me agradar. Esse daqui eu gosto bastante, ele é um pouco mais marcado. Mas eu acho que eu vou colocar dele. Vamos ver. Já vou fazer o download. Esperar ele baixar. Quando você estiver organizando a sua biblioteca, assim que você clicar aqui, você já copia ele, já leva ele para uma pasta certa, definida. Se quiser pode renomear e tudo mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar o B do teclado, vou escolher uma outra cor qualquer que eu não vou utilizar no projeto e eu vou clicar em tudo aqui que eu vou querer utilizar este revestimento, essa textura, essa pedra. Vou clicar aqui para abrir e vou puxar para cá. Vou soltar aqui, continuar e pronto. Vou abrir e ele está aqui. Olha só que lindo. Nossa, achei ele muito bonito. Gostei muito. Agora, feito isso, eu preciso encontrar algum tipo de revestimento para a churrasqueira,
certo? E nele eu não cheguei a pensar ainda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir onde eu tinha ido em ladrilhos. Deixa eu ver onde que tá. Painéis. Aqui, e eu vou ver se eu pego um bem discretinho. Bem discretinho mesmo. Eu não lembro se era aqui que tinha. Acho que sim. Dá um clique aqui. Vou pegar uns bem mais discretinhos. Eu não lembro se era aqui, mas vou procurar de uma cor só. Não, não era aqui. Ladrilho de pedra. Também não é este. Esse aqui até daria, ó, assim, esse tipo de modelinho fica legal. Mas ainda não é o que eu tô procurando. Esses, assim, tipo, estilo cimento, fica bonito também. Eu queria no clarinho, eu não lembro onde que ele tava, mas eu vou achar. Terracota, talvez fique legal também. Gosto de olhar pra textura, sabe? Pra eu ter uma ideia. Esse assim fica bonito. Esse aqui assim também. Mas deixa eu ver aqui onde estava o outro. Vou entrar nele aqui de novo. Ah, tá. Tem esse aqui embaixo, né? Ladrilho de pedra, terracota, cor lisa. Deve ser nesse cor lisa. Eu não sei, parece que eu tinha aberto esse cor lisa, eu não abri ainda. Mas enfim, eu queria um mais assim. Ah, não, esse é 50 por 50, né? Mas eu posso diminuir também, não tem problema. Olha só, esses cinzas assim estão bem bonitos. Branquinho. Provavelmente eu já vou escolher daqui mesmo. Agora é saber qual, porque eles estão maravilhosos todos. Talvez um cinza assim. Ou esse cinza aqui que é levemente esverdeado. Não sei se vai ficar bom, porque a gente também tá usando azul, mas eu quero usar os estofados que entrarem aqui, eu quero usar no verde. Então, pode ser que fique legal. Vou pegar uma outra cor qualquer aqui, vou dar um clique, já vou vir em editar, vou abrir a pastinha. Aqui vou abrir o último que eu baixei, que é este, vou pegar daqui, puxar aqui para dentro, continuar e vou abrir. Vamos ver. Olha só, eu gosto, deixa eu ver só o tamanho que eu vou deixar ele aqui. Acho que eu vou deixar talvez nos 45. Isso, acho que sim. Deixa eu colocar maior, 85, só para tirar de cabeça. Não. Ai, dei Ctrl Z. Deixa eu colocar ele de novo. Deixa eu ver qual que é o nome dele aqui. 99. É esse? Não lembro. 45. 55. Isso, achei que 55 ficou bom. Mas eu ainda tô em dúvida. Enfim, eu vou deixar esse por enquanto. Depois, quando eu fizer o restante da composição, eu vejo se eu vou gostar ou não. Então, a gente está texturizando tudo aquilo que está na base. Eu vou aproveitar e já vou colocar a cor nas minhas paredes, né? Eu já vou escolher aqui em materiais alguma corzinha. Então, eu posso tanto jogar alguma cor qualquer e depois editar ela. Vou te mostrar como fazer. Joguei aqui uma corzinha. E agora eu venho aqui e edito ela. E depois eu renomeio, tá? Olha só, se eu jogar tudo aqui pro clarinho, eu vou ter um cinza.
E agora eu posso vir buscando aqui qual tonalidade que eu vou querer, certo? E aí eu vou conseguindo ajustar melhor essa pintura. Olha só, aqui ficou um esverdeado junto com o azul, achei que ficou bonita essa tinta. Aí, obviamente que, de novo, se você estiver especificando um projeto, você precisa colocar a cor da tinta de verdade, tá? Dá só uma clareada a mais. E achei que ficou legal, assim. Só vou fechar. Aqui, ó, eu acho que eu vou querer colocar algum revestimento. Aí eu não sei. Eu vou fazer o retângulo aqui em volta e vou ver se eu vou colocar. Vou trazer só 0,2 para frente. Vou dar vários cliques. Vou criar um grupo. Porque eu penso em trazer o mesmo daqui para cá. Deixa eu ver. Isso, acho que vai ser isso mesmo. Em vez de pôr outra coisa ali. Então, depois que a gente começou a fazer essa texturização, a gente vai fazer a gente vai colocar os mobiliários soltos. Então, seria justamente essa parte de cadeiras, bancos, aquilo que também é meio que a base, que não é adorno, é a base do projeto, é o mobiliário do projeto, porém, ainda não é a parte fixa, né? Ele, de toda forma, ele é móvel, realmente. Então, em texturização ficou faltando essa parte aqui, que eu preciso ainda escolher. Então, ou eu posso escolher também a madeira para cá. Posso escolher o mesmo para cá. Eu vou testando e depois eu posso apenas escolher a cor de tinta mesmo, né, para cá. Vou só testando, que já tá dentro do projeto para eu colocar. Eu acho que eu prefiro a cor da tinta mesmo. Vou manter assim. Ou a cor da tinta ou a madeira. Porém, a madeira, por questão de molhar, eu queria o da tinta mesmo. Acho que é melhor. Agora, eu vou vir aqui e vou começar a colocar os meus mobiliários soltos. Então, eu vou digitar agora em português, banqueta. E aqui já tá em likes, eu vou vir em collections. Em collections, eu consigo encontrar pastas já com exemplares daquilo que eu preciso, tá bom? Então, antes da gente começar a colocar os blocos, vou deixar para colocar os blocos na próxima aula. Vamos conferir aqui questão de combinação de paleta. Eu acho que tá bacana aqui, certo? Então, vamos continuar na próxima aula essa parte de mobiliário solto.